Olá, tudo bem? Aqui é o Fabiano da Versys Tecnologia e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um exemplo de um diagnóstico de defeito de uma placa eletrônica utilizando um Versys. Para isso, eu vou utilizar essa plaquinha aqui, que foi gentilmente cedida para nós por um de nossos clientes, uma indústria do ramo químico. Eles não deram muita informação para nós, só informaram que essa daqui é a nossa placa boa e mandaram uma placa com defeito. Então, olhando aqui, imagino que isso seja uma controladora. É uma placa pequena, uma placa simples, mas ela tem alguns pontos bastante interessantes para a gente poder explorar. Tipos de componentes, a estrutura dela. Então vamos trabalhar com ela aqui. Eu já deixei aqui pronto o meu VS, já está ligado, modelo VRS575 Ultra 3, já está conectado no computador, ali já estou com o software dele aberto. Previamente eu desconectei as placas do equipamento, garanti que elas estão desligadas, elas estão desenergizadas, verifiquei que elas não têm baterias e os capacitores grandes estão carregados, ou seja, a placa morta, aquela primeira etapa que é obrigatória a gente fazer. Para esse trabalho, nós vamos seguir a recomendação que damos sempre para os nossos usuários. Nós vamos trabalhar em duas etapas. No primeiro momento, eu vou pegar a placa boa e vou salvar as informações dela em um arquivo no computador, criando a nossa placa boa virtual. Para depois trabalharmos com a placa com defeito, fazendo o teste, comparando com o arquivo. Então, no primeiro momento, não vou precisar da minha placa boa, vou deixar ela reservada aqui. Vou trabalhar somente com a placa com defeito está reservada, vou trabalhar somente com a placa boa. Então, aqui no programa, eu vou selecionar a opção memorizar e vou criar um novo arquivo. Então ele pede para eu dar um nome para essa placa, eu vou batizar ela de placa 1ZD por causa da etiqueta que tem nela aqui. Cliquei em salvar. Na próxima tela, ele pede para eu colocar informações da placa, então eu vou colocar aqui fabricante, part number é interessante colocar. Aqui é tudo texto, você escreve o que você quiser, mas é legal preencher direitinho para você depois ter facilidade de encontrar os seus arquivos. Cliquei em salvar, agora ele está me orientando a tirar uma foto da placa, já tirei a foto antes, deixei salva no computador. Então, está aqui a placa 1ZD, a foto que eu tirei antes. E pronto, meu arquivo está criado. Agora, nesta etapa, eu vou fazer a documentação de onde altera. Então, a gente sempre fala para os nossos usuários que é extremamente importante essa primeira etapa, que é analisar a placa que você está testando, que você está trabalhando, e identificar onde altera. E também verificar se essa placa tem mais de 1 tera, ou seja, circuitos isolados. Aqui a gente tem algumas dicas com relação a isso, né? Então a gente está olhando a placa aqui, nós temos um circuito de fonte, provavelmente, uma parte de controle, e aqui nós temos alguns optoacopladores. Isso é sempre um indicativo de que minha placa tem mais de 1 tera. Se nós dermos uma olhadinha aqui em ajuda, no capítulo dicas, tem bastante informação com relação a isso. Na hora que você estiver usando, tiver em dúvida, consulta ali que tem um material bastante legal. Bem, já fiz uma análise prévia antes, identifiquei que um dos terras está nesse pino desse conector, eu vou espetar esse cabinho aqui, e o outro terra está aqui nesse circuito integrado, já deixei um pino soldadinho ali, né? Então eu vou pegar minha ponta de prova preta, vou conectar nos dois pontos aqui, curto-circuitando os terras, eu vou trabalhar com uma referência única, não tem problema eu fazer isso uma vez que a placa está desligada. Tá? Agora, vou marcar na foto utilizando a ferramenta Terra, vou marcar onde são os pontos de terra para eu não ter que me preocupar com isso na hora de testar. Pronto, já está feito. Posso usar esse campo observações para escrever um texto com relação a isso, um lembretezinho. Agora eu vou alternar aqui a minha ferramenta para o modo componente. Note que o cursor mudou para uma cruzeta e eu vou marcar na foto quais são os componentes que eu quero memorizar. Preciso memorizar todos os componentes? Não tem necessidade.
a gente sempre precisa lembrar que estamos testando os componentes sem removê-los da placa. Então, quando eu meço um componente, eu estou medindo ele, aquele componente que eu estou tocando, e todos os demais que estão ligados. Então, não tem necessidade de você memorizar todos. Nossa recomendação é que sejam todos os semicondutores, circuito integrado, transistor, diodo, FET, GBT, módulo, como é o caso que a gente tem aqui, e os conectores. Com isso você já vai ter uma excelente cobertura da sua placa. Então eu vou começar por esse circuito integrado aqui. Ó. Com o scroll do mouse eu consigo dar zoom na foto, clico e arrasto desenhando o quadradinho, quando eu solto, ele vem para essa tela onde eu vou colocar as informações do componente. O básico é posição, vou chamar ele de CI1, uma vez que a placa não tem serigrafia, e a quantidade de pinos. O nosso componente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 14 pinos. Vou dar um pouquinho a posição aqui no meu terra para não cobrir a filmagem. Então ele é um componente de 14 pinos. Vou deixar marcadinho aqui um lembrete de onde é o pino 1. Cliquei em salvar. Ele está esperando que eu memorize a curva característica do pino 1. Eu vou lá com a minha ponta de prova e coloco no pino 1. Cliquei aqui em salvar, ele já pulou para o pino 2. Eu mudo a minha ponta de prova. Então a memorização é feita de maneira sequencial, pino a pino. O 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Feito. Meu componente já está memorizado. Eu vou repetir esse mesmo processo para todos os demais componentes que eu quiser memorizar. Bem, uma das características dessa placa que me chamou a atenção e eu destaquei ela aqui para selecionei ela aqui para a nossa demonstração, é o fato dessa placa ter componentes dos dois lados. Então eu tenho componentes tanto do lado de cima como do lado de baixo. Tem alguns integrados, alguns diodos, né? Vou usando meu cabo aqui. Então, eu vou utilizar agora uma funcionalidade muito legal do VRS575 Ultra, que é o recurso das múltiplas faces. Ele me permite inserir mais de uma foto com o arquivo. É bastante útil para situação como essa, de placas que eu tenho componentes dos dois lados, que evita de eu criar arquivos em separado, mas também nós utilizamos para situações onde queremos colocar todas as placas de um equipamento no mesmo arquivo. Por exemplo, eu tenho um equipamento que tem fonte, frente e verso, CPU, frente e verso, IHM, frente e verso. Então eu consigo colocar todas as informações daquele equipamento num arquivo só, facilitando a nossa organização. Mas também vocês vão ver mais adiante, isso me permite fazer análise em blocos da minha placa ou do meu equipamento. Agiliza demais o nosso trabalho. Então, para fazer isso, é como se eu estivesse criando um arquivo dentro do arquivo. Então vou inserir uma nova face. Ele pede para eu tirar uma nova foto, eu já deixei pronto aqui antes para agilizar o nosso trabalho. Então está aqui a foto da parte de baixo, não posso esquecer de salvar. E agora o meu arquivo tem duas faces. E através desse comando aqui eu posso alternar rapidamente entre as faces. Agora, para eu memorizar esse outro circuito integrado aqui, clique e arrasto. Vou chamar esse componente de CI2, ele tem 8 pinos e bora memorizar. Dois, pino 3, pino 4, pino 5, 6, 7 e 8. Feito.
mais um componente memorizado. Vou seguir fazendo isso para todos os demais componentes da placa. E assim a gente termina de fazer a memorização da placa por completo. Então temos os dois lados da placa, com os componentes memorizados. E com isso, eu não preciso mais da minha placa boa. Então, através do modo memorizar, eu sou capaz de guardar as informações da minha placa boa em arquivo e aí eu não preciso mais dela. Então eu preciso ter acesso a uma placa boa somente uma vez, depois não preciso mais. Então eu posso, à medida que vou evoluindo com o meu trabalho, criar o meu próprio acervo de placas boas virtuais. Então já posso dispensar a minha placa boa e agora a gente vai trabalhar com a placa com defeito. Voltei aqui para a tela principal do software. Então, recapitulando, no modo memorizar, eu salvei a minha placa boa em um arquivo. E agora, no modo testar, eu vou trabalhar com a minha placa com defeito. Então, em testar, eu vou selecionar a opção criar novo arquivo de teste, porque eu estou iniciando um reparo novo, estou começando agora o reparo dessa placa. Então, ao criar um novo arquivo de teste, eu vou selecionar o arquivo de placa boa virtual referente a essa minha placa e a ferramenta vai salvar todas as minhas medições, todo o meu teste em um relatório, né? Uma espécie de relatório. Nós chamamos isso de arquivo de teste. Então vai estar salvo em separado. Isso é feito para cada placa que a gente conserta, permitindo que você tenha histórico de tudo que você repara no seu laboratório. Muito importante. Então, ao clicar aqui em criar novo arquivo de teste, explorador de arquivos é aberto e aqui eu tenho todas as placas que eu tenho salvas no meu computador. Cada campo ali de propriedades do meu arquivo aparece como uma coluna diferente aqui no meu explorador de arquivos. Então eu posso pesquisar, buscar aí arquivo por arquivo ou usar o termo de busca aqui para filtrar. Então está aqui a placa que a gente acabou de criar, placa 1ZD. Dois cliques, selecionei o arquivo e agora a gente está vendo o sistema de controle de OS integrado. Isso é um recurso muito legal também, que me permite salvar aquele arquivo de relatório que eu mencionei, relacionando o nome do meu cliente e a minha ordem de serviço. Então isso traz bastante organização para o seu laboratório. Você pode puxar essa informação no futuro através desses parâmetros aí. Então aqui o nome do meu cliente eu vou colocar como VS e a minha ordem de serviço eu vou colocar como 789. Pronto. Então veja que agora eu estou com o meu arquivo de placa boa virtual aberto aqui para eu iniciar os meus testes. Da mesma forma que nós fizemos no modo memorizado, eu preciso conectar o terra da placa. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Terra já conectado. Então agora basta eu testar. Para eu testar um componente, basta dar 2 cliques sobre ele. Não existe uma ordem pré-definida para você fazer isso. Você faz da maneira que quiser. A nossa recomendação é que a placa seja testada por completo. Então, para eu testar um componente, 2 cliques e eu já tenho na tela, em vermelho, a curva característica do pino 1 da placa boa. Pino 1, aqui ó, nós já estamos vendo uma diferença entre as duas placas. Se eu quiser marcar esse pino como defeituoso, basta eu clicar nesse botão aqui que eu vou marcar ele como falha. Marquei o pino como falha, ele já pulou para o pino 2, então o teste também é feito de maneira sequencial e eu não devo parar no primeiro componente com defeito, afinal de contas pode ter mais coisa na placa. Então vamos seguir o nosso teste. Pino 2, os gráficos estão muito parecidos, com um leve deslocamento, então vou considerar ok. E vou prosseguir meu teste pino a pino. Aqui eu quero chamar a atenção, diferente do pino 1, onde eu marquei manualmente a falha, aqui eu tentei avançar no teste. A ferramenta tem um algoritmo que fica comparando os dois gráficos
levando em conta uma série de parâmetros e informações dos gráficos, e me dá a diferença entre eles na forma de uma porcentagem, que é apresentada aqui do lado esquerdo da tela, na forma do detetor automático de erro. Ali, se eu ultrapassar o limiar de tolerância, que é de 6% por default, ele sai da zona verde e vai para a zona amarela. Se eu tento avançar no meu teste, a ferramenta interrompe e me pergunta: o que você quer fazer? Ela está me dando um alerta. Então eu tenho a opção de repetir o teste, eu tenho a opção de recusar a sugestão de falha ou de aceitar a falha, que vai ter o mesmo efeito de não marcar manualmente o pino como falha, como eu fiz anteriormente. Então vamos seguir nosso teste. Marcado como falha, 6, 7, bastante pino com defeito nesse componente, hein? Opa! Aqui escapou na ponta de prova. Repetir o teste. 9, 10, 11, 12, 13, mais um pino com defeito. 14, mais um pino com defeito. 15, mais um pino com defeito. E 16, mais ou menos, vou deixar passar. Né? Bom, terminado o teste do meu componente, como eu encontrei diferenças em relação à placa boa, ele fica marcado na foto em vermelho, indicando que eu já testei e ele tem algum problema. Como eu disse, não devemos parar nesse primeiro componente com defeito, porque pode ter mais coisa, ou pode não ser ele. Devemos sempre testar a placa por completo. Eu vou prosseguir o teste e testar mais componentes. Sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Aqui um exemplo de um componente onde não encontrei nenhuma diferença em relação à placa boa, portanto meu diagnóstico é aprovado, meu componente passou. E ao voltar para a tela da foto, ele fica marcado em verde, indicando que ele já foi testado e está aprovado. Muito bem, vou aproveitar agora para mostrar para vocês um outro recurso muito legal do VRS 575 Ultra 3, que é a interface de expansão. Então até agora eu só trabalhei com a ponta de prova, tanto na memorização como no teste, fazendo o teste pino por pino. Agora, o VRS 575 Ultra 3 tem esse conector na lateral, que permite você testar automaticamente até 40 pinos de uma vez. Isso você pode utilizar fazendo cabos para testar os conectores da sua placa, então você constrói os seus próprios cabos, né? A pinagem do conector é fornecida para vocês na documentação da ferramenta, mas também me permite conectar acessórios. Então eu selecionei aqui dois acessórios bem interessantes. Esse daqui é o clipe de teste, é um exemplo de clipe de teste para circuitos integrados do tipo SMD-SOEC, como esses daqui. Já esse clipe aqui é um clipe para circuitos integrados convencionais, do tipo PTHD. Então eu consigo conectar esses acessórios na minha ferramenta e automatizar meu teste. Então vocês viram testar circuitos integrados até agora com a ponta de prova. E eu vou testar o próximo componente com o clipe. Conecto o cabo na interface de expansão, respeitando a polaridade dos conectores e a sua identificação, com 1 e com 2. Nessa ponta eu vou conectar o meu clipe. Então aqui eu tenho até 40 vias. Como esse clipe é menor, eu vou deslocar ele para o lado vermelho do meu cabo. Um conector de cada lado.
esse lado vermelho eu vou alinhar com o pino 1 do meu circuito integrado. Vou morder todos os pinos, o terra continua conectado. Vou alterar a configuração aqui da ferramenta para ponta de prova, ponta de teste do tipo clip e modo de varredura automático. Aí basta eu selecionar o componente. Pronto. E assisto ele trabalhar. A ideia aqui é eu ganhar em precisão, porque eu não tenho erros na hora de pular de um pino para o outro, mas principalmente velocidade. Se ele vai, aqui eu selecionei o modo automático, onde ele vai avançando automaticamente pino a pino, e se ele encontra alguma diferença que dispara o nosso detetor automático de erro, ele para o teste, me pergunta o que fazer, eu avalio e ele prossegue o teste. Então aqui eu consigo ganhar muito tempo no teste da placa. Importante, o clipe de teste, na interface de expansão, pode ser utilizada também no modo memorizar na hora de criar o nosso arquivo. Você usando as duas situações. Vamos prosseguir o teste do resto da placa. E assim, completado o teste de todos os componentes da minha placa, eu terei marcado em vermelho todos os componentes que apresentaram algum problema. E agora eu parto para a próxima etapa, que é avaliar essa informação e decidir o que eu vou trocar. Então, numa primeira olhada aqui na placa, nós vemos que tem bastante componente em vermelho aqui. O que a gente pode fazer? Do lado esquerdo, eu tenho o primeiro nível de relatório da ferramenta, que é o nosso relatório estatístico, que está contando para nós aqui 19 componentes reprovados. Então ele também serve como uma legenda de cores, né? Falando para nós que os componentes verdes foram os testados e aprovados, os vermelhos os reprovados e os laranjas não foram testados ainda. Por onde eu começo? Troco tudo? Muito provavelmente, se você fizer isso, você vai estar trocando o componente à toa, porque um componente danificado ali, como ele está na placa, ele pode interferir no teste dos demais. A sugestão que eu sempre dou é que você procure sempre iniciar pelo componente que está em pior estado. Faça-se essa pergunta: qual é o pior componente da minha placa? Qual componente está em pior estado? Eu tenho duas formas de responder essa pergunta, mas eu não consigo te falar qual é a melhor, vai depender da situação. A primeira delas é avaliar a quantidade de pinos com defeito em cada componente. Então, quando eu clico num componente vermelho, aqui do lado aparece a lista de pinos em falha. Eu posso comparar os componentes e ver quem tem mais pinos com defeito. Essa informação também aparece no segundo nível de relatório da ferramenta, que é aqui o relatório de componentes. Então, nesse relatório eu tenho, na primeira coluna, todos os componentes memorizados, as suas posições, os part numbers se eu tivesse preenchido, e o estado do teste. Aprovados são os verdes, reprovados são os vermelhos e os não testados são os laranjas. Para os componentes reprovados, eu tenho aqui a coluna de lista com pinos em falha. E o legal é que esse relatório é interativo. No momento que eu clico num componente aqui, ele fica selecionado ali na foto. Então, eu posso começar pelos componentes que têm mais pinos com problema. Então, esse daqui e esse daqui seriam sérios candidatos a serem substituídos. Porém, eu consigo responder essa pergunta de qual é o componente em pior estado, levando em conta não a quantidade de pinos com defeito, mas sim qual é o pino que está com o gráfico mais diferente. Para poder fazer essa avaliação, eu vou usar o terceiro nível de relatório da ferramenta e o meu favorito, que é a visualização de resultados. Então vejam que eu não estou testando mais nada. A ferramenta gravou tudo que eu fiz, então se eu quiser rever todas as minhas medições, basta eu vir no componente já testado, clicar com o botão direito, que eu terei na tela todos os pinos daquele componente. Os pinos que eu marquei como defeituosos estão em vermelho, os que estão aprovados estão em verde, e quando eu dou um clique aqui, eu consigo maximizar minha tela e ver tanto a placa boa em vermelho, como a placa que eu estou testando em branco. Então isso me permite
testar a placa primeiro e avaliar depois. Então, olhando para esse componente aqui, para esse primeiro componente que a gente testou, nós vemos vários pinos com defeito, mas o mesmo erro. É muito pouco provável que componentes diferentes ou pinos diferentes de um componente com defeito apresentem exatamente o mesmo erro. Isso é muito difícil de acontecer. Então isso é uma dica, é um indício de que esses pinos estejam interligados. Bom, vamos dar uma olhada nos demais. Olhando esse próximo integrado, aqui a gente já tem um erro diferente, né? Então, olhando nesse gráfico aqui, nós estávamos esperando uma reta inclinada, que é uma curva vermelha, é isso que ela está me contando, e eu encontrei algo diferente disso. Bem, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Nesse pino 8, nós temos uma reta na vertical, né? Tanto na placa boa como na placa com defeito. Os gráficos estão tão coincidentes que quase não dá para diferenciar os dois ali, tá bem um em cima do outro. Cada componente responde de uma maneira própria ao sinal de teste que a gente está injetando. Então, à medida que você vai usando o VS, você vai se familiarizando com esses formatos, com esses desenhos, e dá para você associar o desenho ao que está ligado nele. Inclusive, aqui no capítulo Dicas da nossa ajuda, tem bastante informação com relação a isso, mostrando quais são as curvas, quais são os gráficos mais básicos. Então, olhando ali, a gente sabe que reta na vertical indica um curto com terra, ao passo que reta na horizontal é um circuito aberto. Pensando, 0 on, curto, circuito aberto, infinito. Então, olhando nesse gráfico aqui, a gente pode imaginar que estávamos esperando alguma resistência e encontramos algo diferente disso. Pois bem, por isso, a gente já, no primeiro momento, por experiência, descarta um pouco o circuito integrado e começa a procurar coisas que estão ligadas ali nele. E ao fazer essa pesquisa, seguindo as trilhas, olhando a periferia aqui do nosso circuito, dos componentes com defeito, a gente observa que tem um resistor aqui que está desconectado. Duas possibilidades. Ou essa placa esquentou, esse componente, esse resistor esquentou a ponto de amolecer a solda dele e se deslocar, é possível, isso acontece. Ou essa placa passou por uma tentativa de reparo frustrada e esse componente ali tentaram trocar e não está bem soldado no lugar. De qualquer forma, isso ou um resistor aberto teria o mesmo efeito. Então esse é um exemplo de como eu consigo identificar problemas até mesmo nos componentes que eu não toquei com a ponta de prova, né? Eu medi eles indiretamente através dos componentes memorizados. O que eu deveria fazer agora aqui seria substituir esse resistor, colocar um resistor ok no lugar, um resistor bom, e eu ainda não vou ligar essa placa. Meu trabalho não está terminado. Eu devo repetir o teste, porque se eu tirei um componente ruim e coloquei um bom no lugar, a curva volta ao normal. Então, além de eu conseguir achar o defeito da placa eletrônica, sem ter esquema elétrico, sem conhecer o seu funcionamento, sem ligar a placa, eu consigo saber se eu tirei o defeito. Então, dá até, em algumas situações mais extremas, para a gente fazer tentativa e erro. Eu só vou sair daqui quando todos os componentes estiverem vivos. Aqui nessa placa, analisando os outros componentes, a gente consegue ver que eu tenho outros problemas. Aqui, olhando esse circuito integrado, os pinos que estão com problema, eu esperava ter um curto com terra, como está me contando aqui no gráfico vermelho, mas apareceu alguma outra coisa. Então está faltando esse curto com terra. Olhando na periferia, esse foi fácil, dá para ver que está faltando um componente aqui. Então a falta desse circuito integrado está interferindo em todos os componentes que estão em volta ali. É por isso que ele está laranja aqui na tela. Não testei porque não tinha componente. Mas o defeito mais legal dessa placa, quando eu vi o resultado do teste, não é esse. Está nessa região aqui. Ó. Então quando eu clico nesse circuito integrado, olhando no pino 8 dele, nós observamos
que na placa boa eu tinha essa espiral e, de novo, olhando as curvas básicas, né, associando isso a que tipo de componente ele está ligado, a espiral está relacionada a um capacitor. É muito comum enxergarmos capacitor nas linhas de alimentação. Aqui, provavelmente, é a alimentação positiva do meu integrado, do meu VCC. Então, o que a gente está enxergando aqui é o capacitor da minha fonte, é meu filtro. Agora, na placa com defeito, nós estamos vendo que essa espiral está alterada, ela está até mais magrinha, né? Ela está menorzinha em relação à placa boa. Isso indica uma provável alteração no valor do capacitor, porque o tamanho dessa espiral é proporcional ao valor do seu capacitor, mas a gente também observa que essa espiral, além de tamanho diferente, ela está inclinada. Então, associando ao que a gente viu lá no começo, reta inclinada, resistência, dá para a gente imaginar que aqui eu tenho uma resistência associada ao meu capacitor? Sim, essa resistência está representando para mim a fuga que eu tenho nesse capacitor. Toda vez que nós encontramos uma espiral, um capacitor, e na placa a ser testada ele está inclinado, isso é indicativo de fuga no capacitor. Um defeito muito chato de achar, muito difícil. Muitas vezes no capacímetro não aparece, no multímetro não aparece, e com o VSS é bastante trivial. E aí, ao olhar aqui na periferia do circuito, deu para ver, né, que o nosso capacitorzinho aqui está até manchadinho, indicando que ele vazou, muito provavelmente com defeito. Então aqui, essa placa me permitiu mostrar vários tipos de defeito, e inclusive como é possível identificar defeito de componentes que eu nem memorizei, eu medi indiretamente. E, para finalizar aqui, ao ver todas as faces, eu vejo que na parte de baixo da placa eu também tenho componentes reprovados. No caso aqui, somente um circuito integrado. Então, o ciclo de trabalho de diagnóstico de uma placa eletrônica com o VSS é sempre esse, independente do tipo de placa que você esteja reparando. Eu vou testar a placa por completo, comparando ela com a minha placa boa. Terei marcado em vermelho aqueles componentes que eu encontrei alguma diferença, analiso essa informação, troco o componente, testo de novo. Ficou verde, está ok. Ainda não está todo mundo verde, eu vou testar de novo e vou repetir esse ciclo até terminar o diagnóstico da minha placa. E isso eu vou fazer para qualquer tipo de placa eletrônica, independente se é uma placa do setor industrial como essa, uma controladora, uma fonte, uma interface ou qualquer outro tipo de placa eletrônica.